Mateus 14, onde fala que João Batista é decapitado. Vamos fazer essa leitura juntos. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu sobre a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha amarrado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Mas, celebrando-se o dia do nascimento de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento lhe dar tudo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Então o rei afligiu-se, mas devido ao juramento e por estarem outros junto à mesa, mandou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e foi trazida sua cabeça num prato, e dada à moça. E ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, tomaram o corpo e o sepultaram, e foram e anunciaram Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, afastado. E quando o povo soube, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E tendo chegado à tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimentos para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, os abençoou. Partiu e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, foram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Que capítulo, né? A gente começa com a lamentável história dessa decapitação de João Batista, né? Porque o que Herodes fez foi só para salvar as aparências, né? Porque ele tinha feito um juramento ridículo, um juramento assim, né? Quantas vezes, né? A gente não pode nem julgar Herodes, quantas vezes a gente faz votos que a gente não tem a menor condição de cumprir, e porque a gente faz insensatamente, de uma forma insensata, né? A gente, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso, isso, isso. E não imagina nas consequências que podem acontecer ao redor daquele voto. Como ele falou, né? O que você pedir,
o que você pedir. Ou seja, a pessoa poderia pedir qualquer coisa e você não pode contar que a pessoa vai pedir algo sensato, né? Algo que vai estar de acordo até inclusive com sua vontade. Então, ele faz esse juramento. A menina instruída pela sua mãe pede a cabeça de João Batista e ele tem que cumprir para salvar as aparências, né? Para manter a autoridade, para manter o poder da sua palavra, e faz algo tão lamentável. Porém, tudo dentro do plano de Deus, que nada foge do controle do Senhor. E logo em seguida, né, Jesus também... Nossa, Jesus, como homem, ele também sentiu o que estava acontecendo com João Batista. Como homem, ele teve compaixão. Como homem, ele sofreu também. E em seguida, ele se afasta e a compaixão de Jesus vai além da sua dor. Ele se afasta com certeza para administrar suas emoções, mas quando ele vê a multidão chegando, ele cura os seus enfermos. Quando ele vê a multidão de pessoas se deleitando ali nos seus ensinos, nos seus milagres, nas suas curas, ele ainda provê o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Porque a compaixão de Jesus era maior que sua dor. Sua dor da perda, né, por João Batista, o seu sofrimento ali por João Batista, por mais que fosse momentâneo, por mais que o Senhor, Jesus como Deus, sabe que aquilo ali, aquela dor imensa seria passageira mediante a eternidade, mas como homem, ele sente sua dor e como homem, ele se entrega voluntariamente à compaixão pelas pessoas que estavam ao seu redor. E em seguida tem esse episódio da fé de Pedro, da ousadia de Pedro, da impulsividade de Pedro, que também por tantas vezes nós somos assim, Jesus, eu vou, me chama que eu vou, me coloca lá naquela posição que eu faço, e dá um vento forte, a gente se assusta e também começa a afundar, mas a misericórdia do Senhor nos alcança, nos segura pela mão, nos traz de volta à tona, nos coloca na superfície de novo, e a gente tem que reconhecer diante do Senhor que realmente nossa fé é muito pouca. E se não for a mão dele, se não for a misericórdia dele se renovando todas as manhãs sobre nossas vidas, a gente não dá conta sozinho. Como está lá em João 15, sem Jesus nada podemos fazer. Então, é com essa reflexão assim, final, com esse sem Jesus nada podemos fazer, que eu encerro este capítulo. E espero você no capítulo 15. Deus abençoe sua vida.